queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Epitácio Região, você está convidado a estar presencialmente conosco em nossa igreja sede, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, você é o nosso convidado. Na rua Cuiabá 146, ali em frente à Caixa Econômica Federal. Essas aulas virtuais não substituem as aulas presenciais. Por isso que é importante que você seja um aluno assíduo de nossa EBD. Estivemos a lição passada, que foi a lição de número 7, que tratemos sobre a obra do Filho. Tratemos sobre a humilhação, a redenção e a exaltação de Cristo. Nós aprendemos sobre uma das doutrinas muito importante, que causa também muitas controvérsias, que é a doutrina chamada de doutrina da encarnação. E sabemos que essa doutrina da encarnação, da Trindade, especificamente a Trindade, são as que mais são miradas por seitas hereges e ortodoxas que são hereges. Mas, especificamente também, as maiores heresias não é sobre o Pai e nem também sobre o Espírito Santo que vamos trabalhar hoje. As maiores heresias, eles miram no Filho, principalmente os gnosticismo, né? E essas outras seitas aí, do arianismo, miram mais no Filho. O arianismo também mira no Espírito Santo, dizendo que ele é uma força ativa. Mas nós estamos aprendendo sobre a doutrina da Trindade, que o único Deus revelado em 3 pessoas eternas. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo é eterno. A doutrina da Trindade, queridos, nós sabemos que é uma das doutrinas que os professores estão tendo o privilégio de ter 3 meses para estudar somente sobre a Trindade, coisa que eu particularmente ainda não consegui ver um trimestre sobre a Trindade. Então você pode ter tempo e oportunidade de desembolsar e combater aí essas heresias. É importante que o professor não traga algo mirabolante ou algo que os alunos não vão entender. É importante olhar o nível de aprendizado do ensino dos alunos. Importante ver que nível que os alunos são. Se eles são nível de conhecimento, né, que aí, ou talvez não tem conhecimento nenhum, nível mais baixo de conhecimento, você precisa também descer ao nível daquele aluno para que ele entenda. Porque às vezes em sala de aula existe médico, professor, doutores, né? Existem pessoas que têm conhecimento na sala de aula. Mas existe talvez uma pessoa não cristã ou alguém foi ali pela primeira vez visitar e você precisa ter uma visão na sala de aula, conhecer o público que você está lidando, para que as pessoas venham a entender aquilo que está sendo transmitido ali pelo professor. Porque o propósito é este. O aluno entender a didática do professor. É importante isso, né? As pessoas saiam compreendendo. E nós sabemos que é difícil nós entendermos a Trindade, eu sei disso, só que não é difícil nós crermos. Então nós precisamos crer. A doutrina da Trindade é para nós crermos. E nós vimos a lição passada, foi uma lição muito gloriosa. E hoje estamos com a nossa lição de número 8. O título é O Deus Espírito Santo. O textual eu fiz questão de ler aqui, eu vou fazer. Por quê? Porque diz assim, está baseado lá em João capítulo 14, versículo 16. Aonde que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco
para sempre. Olha aqui algo muito interessante. Porque o rogo de Jesus ao Pai é que faria que o Espírito Santo viesse. Só que esse Espírito Santo só veio porque Jesus ele subiu. Se Jesus não subisse, ele não enviaria o Consolador. O próprio Senhor Jesus foi bem claro em dizer: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então, o Espírito Santo só poderia descer se Jesus subisse ao céu. Só que aqui está dizendo que ele rogaria ao Pai. Veja que aqui, queridos, não tem como, eu não sei como que as pessoas entendem. Eu não sei como na mente das pessoas não consegue entrar, gente. Porque aqui é uma pessoa da Trindade comunicando com a outra. É Jesus falando que vai falar com o Pai. Então isso aqui mostra pessoas distintas. Porque eu estou falando com alguém que é diferente de mim. Ele está dizendo que vai rogar ao Pai. Então, tem o Filho e também tem o Pai. Então aqui não dá margem para triteísmo, que são uma das 3 doutrinas mais hereges, que são 3 deuses. Não dá margem para o unicismo, né? Que é 3 faces ou 3 modalidades. Não dá margem também para o unitarismo, que fala que é o único Deus. Mas ele fala aqui, outro, não é Eros, né? Não é Eros. O que é Eros? Por isso que fala heterossexual, porque são seres diferentes, né? Por isso que existe um homem e uma mulher. O casamento ele é monogâmico, quer dizer, único, um homem para uma única mulher, e também heterossexual, quer dizer, seres diferentes. Aqui não é hétero, a expressão usada aqui no grego não é héteros, porque existe 2 linguagens no grego, héteros e alos. Alos quer dizer outro igual, semelhante. Outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então esse Espírito Santo, que nós vemos várias figuras dele no Antigo Testamento. Quando nós nos deparamos com Gênesis capítulo 8, versículo 6, versículo 7, após ali 40 dias, o dilúvio, Noé soltou um corvo. Só que quando ele solta esse corvo, ele não voltou para dentro da embarcação. Ridia ali, mas também não volta trazendo resposta, trazendo resultado para dentro da arca de Noé. Só que aí Noé vai então soltar uma pomba agora, pela primeira vez. Gênesis capítulo 8, versículo 8 e 9. Perceba que quando Noé soltou a pomba, ela vai voltar para dentro da arca. É a primeira vez que ele vai soltar. Mas por que ela vai voltar para dentro da arca? Porque não achou lugar. Não achou repouso. Isso prefigura a obra do Espírito Santo, gente, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não achou lugar no coração das pessoas. Ainda que ele agia, mas ele não podia ficar dentro dos corações. Ele não era como uma habitação. Ele era como uma possessão. Vinha sobre reis, sacerdotes, profetas, juízes. Só que não habitava na pessoa. Ele vinha para alguém exercer uma missão específica. Ele não era destinado a todos. Não era todos que tinham esse Espírito Santo. Então ele não achou lugar, não achou descanso na primeira vez que Noé soltou. Isso mostra no Antigo Testamento, onde o Espírito Santo não achou lugar. Só que depois ele espera Noé 7 dias, e esse número 7 é um número importante, né? É o número chamado número da perfeição, é o símbolo da perfeição e da completude. Então Noé espera mais 7 dias,
E agora ele vai soltar uma pomba de novo. Quando Noé solta essa pomba, então, isso é pela segunda vez. Essa pomba agora vai trazer resultados. Ela vai trazer 3 lições importantes que nós vamos aprender. Primeiro, ela vai trazer nessa segunda vez um galho de oliveira. E a oliveira, ela produz o que, gente? A oliva, ou seja, a azeitona. Olha que algo interessante, porque é com ela que se faz o óleo. E o óleo, ou o azeite, é o símbolo do Espírito Santo. Ali nós vemos na pomba uma figura do Espírito Santo. Olha aqui algo muito interessante, porque primeira lição que eu aprendo é que ela veio com galho de oliveira. Segundo, esse galho de oliveira veio no bico. No bico, isso mostra que o momento em que eles recebem esse Espírito Santo, eles são cheios do Espírito Santo lá, quando Jesus assopra sobre eles. Em João, capítulo 20, versículo 22, Jesus assoprou com a sua boca sobre os discípulos e eles receberam ali o Espírito Santo. Não estou me referindo aqui ao revestimento de poder que falou em Atos capítulo 2. Não, eles receberam o Espírito Santo de Deus como regeneração para transformar e ensinar. Olha que algo interessante. E a terceira lição que eu aprendo é que essa pomba, ela veio à tarde. E à tarde nos remete à morte de Jesus lá na cruz do Calvário. Porque nós sabemos que não existe Pentecoste sem Páscoa. A Páscoa aponta para a cruz, para a morte de Jesus no Calvário. Se eu quero receber o Espírito Santo de Deus, eu preciso primeiro passar pela cruz, passar pelo Calvário. Porque não existe Pentecostes sem Páscoa. Porque o Pentecostes ele é 50 dias após a Páscoa. Então, nós aprendemos aqui essas 3 lições. Primeiro, que veio à tarde, a morte de Jesus, apontando tipologicamente para a morte de Jesus na cruz. Veio no bico, ser cheio do Espírito Santo. E também veio trazendo um galho de oliveira. Só que aí, Noé espera mais 7 dias de novo e ele solta de novo a pomba. Só que agora, quando Noé solta a pomba, porque na segunda vez nós vemos uma figura de Cristo sendo ungido com o Espírito Santo, lá em Lucas 4, para pregar o Evangelho, anunciar aos pecadores, aos pobres, aos de contrito e quebrantado o coração, anunciar a salvação. Então, nós vemos essa participação do Espírito Santo na salvação das pessoas. Então, nesse segundo período, vem Jesus, na unção do Espírito Santo, trazendo esse Espírito Santo, achando o lugar. Porque na segunda vez que a pomba foi soltada, achou o lugar. E, nessa segunda vez, da primeira vez foi 40 dias, lá em Mateus, Lucas também, os evangelhos mostram que Jesus, quando é batizado, ele vai para o deserto, para ser tentado. E lá no batismo de Jesus, desceu como forma corpórea de uma pomba e depois ele 40 dias sendo tentado pelo diabo ali naquele deserto. E isso tem um vínculo muito grande com Gênesis capítulo 8. Porque Noé, depois de 40 dias, solta o corvo e depois a pomba. E Jesus é passado pelo batismo ali e o Espírito desce em forma corpórea de pomba ali. E ali nós vemos que depois ele vai para o deserto 40 dias. E aí nós vemos que na segunda vez veio trazendo resposta. E da terceira vez, quando Noé soltou, não voltou mais. Mostra o quê? Que a pomba ou o símbolo do Espírito Santo veio para ficar. É por isso que aqui diz: eu rogarei ao Pai
e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então, hoje o Espírito Santo fica conosco. Fica conosco. E ele vai nos arrebatar. É o Espírito Santo que ressuscitou Jesus e que ele vai também nos arrebatar à igreja do Senhor. Então, esse Espírito Santo, em palavra-chave, porque nós vamos ter aí o tópico 1, vai trabalhar a pessoa do Espírito Santo. São aulas, são repetitivas, queridos. Então, não é muito cansativa. São repetitivas, alguns assuntos voltam. Né? E o tópico 2, a divindade do Espírito Santo. E o tópico 3, as obras do Espírito Santo. Daqui a pouco eu vou trabalhar alguns mitos sobre o Espírito Santo. Primeiro ponto, o Espírito Santo é uma pessoa. Então aqui nós já desmontamos uma heresia de que diz que o Espírito, principalmente de arianismo, a chamada hoje as testemunhas de Jeová, onde diz que o Espírito Santo é uma força ativa. De maneira nenhuma. Porque força não fala, não se comunica. Força não tem sentimento. Então, desmontamos essa heresia de que o Espírito é uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa, gente. Não estou dizendo uma pessoa de carne e osso como eu e você, mas uma pessoa da Trindade. Ele tem todos os seus atributos e personalidade de uma pessoa. Porque o Espírito Santo, ele intercede, ele chora, entristece, alegra. O Espírito Santo, ele fala. E isso são atributos também de uma pessoa, são personificações de uma pessoa. Então, o Espírito Santo, ele age com autonomia, ou seja, não precisa direcionar, ele tem autonomia própria. Ele tem funções próprias, ele tem vontade, ele tem consciência, mente e propósito. Esse é o papel do Espírito Santo. Então, ele é uma pessoa. Também distribui os dons, o Espírito Santo que tem essa responsabilidade de distribuir os dons e dar entendimento. É o Espírito Santo que nos faz entender a palavra do Senhor. Né? Ele guia os crentes, direciona os crentes. Pessoa distinta da Trindade, ou seja, o Espírito Santo é distinto. Ele é distinto. Por exemplo, o Pai tem uma função, o Filho tem outra, que nós vemos na lição passada, a obra do Filho, e o Espírito Santo tem outra função. Isso, dificilmente você vai ver isso nas empresas. Porque em uma empresa que tiver 3 chefes, nem todos vai pensar igual ou agir igual. Um pode pedir uma coisa, pedir outra, pedir outra. Nunca vai ter harmonia. Nunca vai ter harmonia entre eles. Mas entre a Trindade não existe desarmonia. Existe, sim, harmonia. O que o Pai quer, o Espírito quer, e o que o Espírito Santo quer, o Filho também quer. O Pai é o Criador, o Filho também é. O Filho é o Salvador, o Espírito Santo também é. O Espírito Santo é o regenerador, o Pai também trabalha a regeneração, por meio do Espírito Santo. Não existe uma desarmonia. O Espírito quer regenerar e o Pai não quer, não. Por isso que quando eu estou mentindo ao Espírito Santo, eu estou mentindo também a Deus e ao Filho. Lá em Atos capítulo 5, Pedro, né, Ananias ali, Pedro diz para ele, não mentisses aos homens, mas mentisses a Deus. Só que lá mesmo também fala, mentisse ao Espírito Santo. Então, tomar cuidado com esses modalismos que ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas os modos de operação diferentes de uma única pessoa divina. Também com o arianismo, que negava a divindade do Filho e do Espírito Santo. Né? Porém, as Escrituras ensinam que o Espírito é enviado pelo Pai. Então mostra que essa distinção entre eles é o Pai criando, o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade, mas por questão de... porque as ações começou do Pai. O Pai começa a ação. Depois vem o Filho e o Espírito Santo. Por isso que ele é chamado terceira pessoa da Trindade. Mas isso não muda nada, porque muitas vezes começa a se mencionar do Espírito Santo, Jesus e o Pai. Não existe uma hierarquia entre a Trindade. Um manda mais que o outro, não. Mas Jesus falou que o Pai é maior que eu. Jesus estando na terra, sim. Ele por causa da sua humanização temporariamente, ele fala isso.
Então, nós vemos o ponto 3, o Consolador prometido. Ele foi prometido, é o chamado de Consolador, que é Paracletos, significa aquele que encoraja, conforta e ajuda. É como um advogado de defesa, que é quando você está perante um tribunal e o advogado está ali defendendo você das suas acusações. Lógico que essas acusações não podem nos condenar. Se essas acusações nos condenar, o Espírito Santo não pode fazer nada, mas ele está para nos ajudar, para nos dar ânimo, para nos exortar e encorajar. Então nós temos aqui 5 vezes nos escritos de João, referindo tanto ao Espírito Santo como a Cristo. Tópico 2, queridos, vamos falar sobre a divindade do Espírito Santo. Queridos, eu queria falar com vocês alguns mitos, algumas falácias que nós se usa muito em nosso público, em nosso púlpito também, que isso tem se acabado aos poucos mais, porque as pessoas estão abrindo o olho, mas é importante nós falarmos, ensinarmos aqui para sermos corrigidos. Primeiro mito sobre o Espírito Santo é que ele visita. Gente, o Espírito Santo ele não visita, ele não pode ser visitante. O Espírito Santo ele habita, ele precisa habitar em nós. Por isso que Romanos 8 fala, se é que o Espírito Santo habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. É o Espírito Santo ali com um E maiúsculo. Então, é errado nós falar, Espírito Santo visita aquela casa, visita aquela família, visita aquela pessoa, visita a minha vida. Não, não faça mais isso. Porque o Espírito Santo não pode ser visitante, ele é habitante. Segundo mito, eu já vi muito isso, o Espírito Santo está me acusando. O Espírito Santo ele não acusa ninguém. Nós acabamos de ver que ele ajuda, encoraja, fortalece, auxilia, exorta, mas ele não acusa ninguém. O Espírito Santo não. Então o Espírito Santo ele fortalece, dá vida, dá poder, dá graça, dá unção, mas ele não acusa ninguém. Quem acusa, segundo o que diz na Bíblia, Apocalipse 12:9, é o diabo que nos acusa de dia e de noite diante do Senhor. Mas hoje ele não tem acesso mais ao céu de glória. Ele habita nas regiões celestiais. Existe outras coisas que se fala também muito, principalmente dentro da aula, da matéria escatológica, de que o Espírito Santo não vai estar na terra com a saída da igreja. Veja bem, queridos, isso é uma coisa que não tem lógica ou não tem sentido também. Porque nós já estudamos, quando nós vamos sobre o Espírito Santo, nós vamos entender que o Espírito Santo ele tem atributos da divindade. E um dos atributos da divindade é a onipresença. Significa que ele está presente em todo lugar. A igreja não é a portadora ou a dona do Espírito Santo. Nós já vimos aqui que o Espírito Santo tem autonomia. Ele tem autonomia própria. Então, é o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja, sim. Mas o Espírito Santo continuará na terra, não agindo em sua plenitude, lógico, mas voltando a ser igual era no Antigo Testamento. Limitadamente. Vai ter salvação na grande tribulação. Por quê? Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Jesus que falou. João 16:7. Quando ele vier, convencerá. Isso não convence ninguém. Aprenda isso. O Espírito Santo, ele convence. O desejo do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que todos se salvem, a Bíblia diz. Mas, converter não, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos leva a Cristo, que nos leva a Deus. Outra lição, mitos, né? Que nós ouvimos é que o Espírito Santo ele é possessão. Receba a possessão do Espírito. Veja bem, queridos, possessão, talvez para muitos não é uma palavra muito grave, mas é. Porque o Espírito Santo, ele não pode ser uma possessão como era no Antigo Testamento, sim, era uma possessão. A ideia que se tem de possessão é que está possuído. E quando se está possuído, daqui a pouco você pode não estar mais possuído também. Mas você possui algo. Então, vamos supor, eu posso possuir algo sem ter. Né? Vamos supor que eu pego um carro do meu vizinho. Eu possuí o carro do vizinho, mas ele não é meu. Eu possuí, mas ele não está comigo. Né? Ele não é meu.
Então, possuir a ideia assim, ele vem e se aposta na pessoa ali, que é como era no Antigo Testamento, mas ele é a habitação, nós aprendemos. Porque o Espírito Santo não é uma possessão. Anote aí, mas ele é uma concessão, ele foi concedido pelo Pai. É isso que é importante nós entendermos. Tópico 2, né, a divindade do Espírito Santo. Existe o debate filioque, que é a expressão latina filioque, significa e do filho, ou seja, ele é do Pai, e do Filho, ele procede tanto do Pai, tanto do Filho. Então, nós vemos que essa expressão foi do credo de Niceno Constantinopolitano, né, para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e também do Filho. Esse debate ocorreu no século IV em virtude das heresias dos arianismo, né, de Ara e dos pneumatomacos, em 381, após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina. Então, eles são distintos, mas são da mesma essência, da mesma natureza. Então, no Espírito Santo, o Senhor que dá vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai, o Filho é adorado e também é glorificado. Ponto 2, o atributo divino. Ele tem atributos que eu já acabei de falar, então não vou falar muita coisa. Ele tem onipotência, quer dizer, ele tem todo o poder. Segundo, ele tem onisciência, quer dizer, ele sabe de tudo. Onisciência, quer dizer, que ele sabe de tudo, não há nada oculto diante do Espírito Santo. Ele tem onipresença, que eu já acabei de explicar também, está em todos os lugares. E também tem a eternidade, que é um dos atributos divinos. Ele é eterno. Ponto 3, símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem vários símbolos, gente. Lógico que o tempo aqui é muito pouco para mim falar sobre todos os símbolos do Espírito Santo, mas eu vou falar do que está na revista, que a água limpa, purifica, regenera. Isso é um papel do Espírito Santo em nossas vidas. A água sacia a sede. O Espírito Santo, ele sacia a nossa sede. E o vento, né, que sopra, que leva, que limpa. Onde o vento passa, ele limpa. O Espírito Santo, ele faz isso nas nossas vidas. Ele nos conduz, é como um vento, que ele nos conduz, nos direciona. Você não está vendo o Espírito Santo. Eu, por exemplo, não vejo. Você não vê o Espírito Santo. Assim como o vento, você não vê, mas você sente o toque dele. Você sente esse refrigério. Sabe quando está aquele calorzão, de repente, aquele vento? Você sente aquele refrigério. É uma das funções do Espírito Santo trazer refrigério para a minha e a sua vida. E óleo, que eu já falei também, mencionando em Gênesis capítulo 8, o óleo servia para iluminação. O Espírito Santo, ele ilumina a minha e a sua vida. E pomba, que eu também já falei, de Gênesis capítulo 8, que é o símbolo do Espírito Santo. A pomba é a única ave que não tem fel. E quem tem esse Espírito Santo não pode ter fel de amargura na sua vida, no seu coração. Tópico 3, gente, tem as obras do Espírito Santo, o Espírito Santo e a encarnação. O Espírito Santo, como foi profetizado, né? Aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então o Espírito Santo, em união com o poder com o Pai, o Espírito Santo atuou ali no ventre de Maria, que foi rompido o imã, geralmente das mulheres virgens, rompido de fora para dentro. O de Maria foi rompido de dentro para fora. Então o Espírito Santo trabalhando aqui na vinda do Senhor Jesus, na plenitude dos tempos que nós já aprendemos. O Espírito Santo e a ressurreição. Foi ele que ressuscitou a Jesus Cristo. É ele que vai ressuscitar a igreja do Senhor, porque nós somos propriedade dele. Então, como diz o apóstolo Paulo, Romanos 8:11, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito Santo, que em vós habita. Então, quem tiver esse Espírito Santo, que morreu em Cristo, vai ser ressuscitado por meio do Espírito Santo. Ponto 3, o Espírito Santo e a santificação. E a santificação por meio do Espírito Santo em nossas vidas, após convencer o homem do pecado, que ele não apenas convence o homem do pecado, mas também da justiça e do juízo. João 16, 8, 9 e 10, nós vemos que ele nos ajuda na santificação. A santificação são 3 processos. O primeiro é posicionar, eu me posiciono em Cristo. Segunda, progressiva, cada dia eu melhorar, melhor do que ontem. Progressivo quer dizer cada dia melhorando mais. E a definitiva, que é somente na vinda do Espírito Santo. 1 João capítulo 3. Quando ele vier, seremos semelhante a ele. É a santificação definitiva, completa, perfeita na pessoa de Cristo, somente quando chegarmos no céu. Ninguém é santo aqui na terra. Nós somos santificados, mas através do Espírito Santo, trabalhando com a palavra, iluminando nas trevas, através da palavra, através da regeneração,
Então o Espírito Santo habita no crente desde a regeneração, esse processo de novo nascimento, até a glorificação, conduzindo-o em santidade. Então que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família a cada dia. Amém? Que Deus abençoe.